Você sabia que um dos maiores responsáveis pela reconstrução do Flamengo, que levou o time a conquistar tudo nos últimos anos, começou sua carreira vendendo picolé na praia? Pois é, essa é a história de Luiz Eduardo Baptista, mais conhecido como BAP, um cara que saiu do zero, se tornou um executivo de sucesso mundial e usou toda a sua experiência para tirar o Flamengo do buraco e colocar o clube no topo do futebol. Fica comigo até o final para descobrir como a mente desse gênio dos negócios transformou para sempre a história do Mengão. A jornada de Luiz Eduardo Baptista começa de forma humilde. Nascido no Rio de Janeiro, ele não veio de família rica. Desde cedo, BAP aprendeu o valor do trabalho duro. Durante a adolescência, para conseguir um dinheiro extra, ele vendia picolé nas praias cariocas. Pode parecer um começo simples, mas foi ali que ele desenvolveu suas primeiras habilidades de venda e entendeu a importância de ter metas e correr atrás delas. Essa experiência moldou o caráter de um homem que nunca teve medo de arregaçar as mangas. Depois de se formar em engenharia de produção pela UFRJ, uma das melhores universidades do país, BAP sabia que precisava ir além. Ele tinha ambição e uma visão clara de onde queria chegar. Por isso, decidiu fazer um MBA na Suíça, no renomado IMD. Essa foi uma decisão crucial. Estudar no exterior abriu sua mente para o mundo dos grandes negócios e o colocou em contato com uma rede de profissionais de altíssimo nível. Foi lá que ele aprimorou seu pensamento estratégico e sua capacidade de liderança. Ferramentas que seriam fundamentais tanto na sua carreira corporativa quanto no Flamengo. Com o diploma na mão, BAP começou a construir uma carreira impressionante no mundo corporativo. Ele passou por gigantes como a Brahma, antes mesmo dela se tornar a Ambev. Mas foi na Shinkariol que ele realmente brilhou, liderando a venda da empresa para a japonesa Kirin por quase 4 bilhões de reais. Uma negociação histórica. Depois, ele assumiu a presidência da Sky, uma das maiores operadoras de TV por assinatura da América Latina. Em todas essas posições, BAP era conhecido por sua gestão implacável, focada em resultados, corte de custos e eficiência. Ele não tinha medo de tomar decisões difíceis se elas fossem necessárias para o sucesso da empresa. Mas a paixão pelo Flamengo sempre falou mais alto. BAP, um rubro-negro fanático desde criança, via seu clube do coração afundado em dívidas, com uma gestão amadora e sem nenhuma credibilidade no mercado. Ele sabia que o potencial do Flamengo era gigantesco, mas que o clube estava sendo destruído por administrações irresponsáveis. Em 2012, ele não aguentava mais ver aquela situação. Foi aí que ele decidiu que era hora de agir. Junto com outros rubro-negros notáveis como Wallem Vasconcelos, Clorio Proconic e, claro, Eduardo Bandeira de Melo, BAP, ajudou a fundar a Chapa Azul. O lema era simples e direto: choque de gestão. A ideia era trazer para o Flamengo as melhores práticas do mundo corporativo, acabar com a bagunça, organizar as finanças e devolver a credibilidade ao clube. Eles sabiam que a torcida estava cansada de promessas vazias e queria ver uma mudança real. A proposta era clara: primeiro arrumar a casa, para depois colher os frutos dentro de campo. Com a vitória da Chapa Azul no final de 2012, Eduardo Bandeira de Melo assumiu a presidência e BAP se tornou o vice-presidente de marketing. Sua primeira missão era recuperar a imagem do clube e, principalmente, aumentar
as receitas. Uma das suas primeiras e mais importantes ações foi a renegociação do contrato de patrocínio Master. O Flamengo recebia uma quantia muito abaixo do seu valor de mercado. BAP usou toda a sua experiência como negociador e sua credibilidade no mundo dos negócios para mudar esse jogo. Ele foi pessoalmente negociar com a Adidas na Alemanha, fechando um contrato recorde na época, que colocou o Flamengo em outro patamar financeiro. Ele também liderou a criação e o fortalecimento do programa de sócio-torcedor. O Nação Rubro-Negra, entendendo que a força da torcida era um ativo que precisava ser monetizado para o bem do próprio clube. A receita do Flamengo começou a crescer de forma exponencial e o dinheiro, que antes sumia em gestões passadas, agora era usado para pagar dívidas. A gestão da Chapa Azul foi marcada por uma austeridade rigorosa. A frase "passar o Pires", dita por Bandeira de Melo, se tornou um símbolo daquela época. O Flamengo pagava dívidas, cortava gastos e investia pouco no futebol. Essa postura gerou muitas críticas. A torcida, acostumada com grandes contratações, não entendia por que o time era tão modesto. BAP e a diretoria foram chamados de bananas de pijama e sofreram uma pressão enorme. Muitas vezes, BAP precisou vir a público defender o projeto, explicando que era um sacrifício necessário. Ele dizia que o clube estava plantando para colher no futuro. Era um processo doloroso, mas fundamental. BAP foi um dos principais defensores dessa filosofia. Ele sabia que não existia atalho. Para construir um time vencedor de forma sustentável, primeiro era preciso ter uma base financeira sólida. Ele resistiu à pressão popular por contratações bombásticas e se manteve firme no propósito de colocar as contas em dia. Foi essa disciplina fiscal que permitiu ao Flamengo reduzir drasticamente sua dívida e obter as certidões negativas de débito, algo que o clube não tinha há anos. Com o nome limpo, o Flamengo voltou a ter crédito na praça. Apesar de ter saído da diretoria em 2015 por divergências internas, o trabalho de BAP e da Chapa Azul já tinha mudado a estrutura do clube. A semente da reconstrução havia sido plantada. O Flamengo, agora financeiramente saudável, tinha caixa para começar a investir pesado no futebol. Foi a partir daí que o clube pôde montar elencos cada vez mais fortes, que culminaram no time mágico de 2019. Comandado por Jorge Jesus, as conquistas da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa e da Recopa nos anos seguintes são o resultado direto daquela gestão corajosa que começou lá em 2013. BAP, com sua visão de executivo, entendeu que um clube de futebol precisa ser gerido como uma grande empresa, com planejamento, responsabilidade e foco em resultados a longo prazo. Sem a reestruturação financeira que ele ajudou a liderar, seria impossível contratar jogadores como Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e tantos outros que fizeram história. Hoje, BAP continua sendo uma figura influente nos bastidores do Flamengo. Mesmo sem um cargo oficial, sua opinião é respeitada e ele segue participando ativamente da vida política do clube. Sua trajetória, do vendedor de picolé ao executivo que revolucionou o clube mais popular do Brasil, é uma inspiração. Ele provou que com visão, coragem e competência é possível transformar qualquer realidade, por mais difícil que pareça. A história de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, nos ensina que o sucesso
não acontece por acaso. Ele é fruto de muito trabalho, planejamento e, acima do tudo, coragem para tomar as decisões certas, mesmo que elas sejam impopulares no curto prazo. A maior vitória de Bape não foi um troféu, mas sim ter deixado um legado de gestão profissional que garante que o Flamengo continue no topo por muitos e muitos anos. E claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo.